Meu nome é Elinton Lugarini, eu sou produtor rural, sou produtor de erva mate lá em São Mateus do Sul. Por obra do destino, me tornei presidente da associação nossa lá de indicação geográfica, da IGMAT. E também, durante esse processo, a nossa empresa, novamente, desenvolveu um sistema muito por conta das necessidades da indicação geográfica para controle de gestão e rastreabilidade da matéria-prima, da erva mate, no caso, na nossa indicação geográfica. Então, é sobre essa ótica que eu queria falar um pouquinho para vocês hoje, né, de produtor, principalmente, mas também como consumidor, tá? Como consumidor de produto com indicação geográfica. Bom, vou começar aqui com alguns dados. Eu gosto de contextualizar, apesar que, imagino que todos saibam a importância da rastreabilidade, mas existem algumas pesquisas que mostram, pesquisas atuais, inclusive, que mostram a necessidade dos consumidores de saber mais sobre a origem do que estão consumindo. Aqui no Brasil, especificamente, tem uma pesquisa recente aí que mostra que 60% dos brasileiros, mais de 60% dos brasileiros, têm essa necessidade de saber mais sobre as matérias-primas, ou sobre o que aconteceu antes do produto que eles estão consumindo, o que aconteceu com eles, né, na parte de cultivo, logística, enfim, armazenamento. Isso é inclusive uma pesquisa do Reclame Aqui, tá? Mais de 60%. Além deles quererem saber mais, muito provavelmente eles usam essas informações como opção de escolha, né? E talvez até paguem mais por isso. Então, é aí que eu acho que vale a gente focar um pouquinho nisso daí. Existem algumas pesquisas também a nível internacional, existem algumas da ONU que falam sobre o valor que é pago a mais, de 20% a 50%, mas me chamou bastante atenção essa daqui. Tendências Globais. Ela foi uma pesquisa que foi feita em 2017 para 2018, foi lançada em 2018, que fala aqui que as informações disponíveis, tanto no selo de orgânicos, por exemplo, como também a história das marcas, não são mais suficientes para os consumidores para que eles optem, ou a tendência é que não seja mais suficiente para que eles optem por aquela marca ou por aquele produto, e muito menos para que paguem mais por isso. Então, cada vez mais, eles estão buscando saber quem fez, o que foi feito, se o cultivo é sustentável, se não tem trabalho escravo durante a cadeia, enfim. São informações relevantes que fazem com que o consumidor, a nível mundial, opte por um produto ou não. Enfim, aonde que a gente detectou que estão o principal gap, né, a principal falta de dados, e quais são esses dados? São os dados da cadeia, os dados que não disponibilizam, porque muitas das vezes não se tem esses dados. Eu, como produtor, posso afirmar para vocês que essas informações que faltam para entregar para os consumidores... Essas informações que faltam para os consumidores são as mesmas que eu preciso lá para melhorar o meu cultivo, para que eu produza mais, para que eu produza melhor, para que eu saiba onde que está meu rombo, ou se eu estou ganhando e quanto eu estou ganhando. Então, são informações simples que me ajudariam na gestão, no controle e na gestão do meu cultivo como produtor. Essas mesmas informações, elas servem também para as indústrias, ou associações, ou cooperativas, para quando tem que beneficiar esses produtos. Então, imaginemos lá, no nosso caso da erva mate, que nós não vendemos para o consumidor final a folha in natura. Nós vendemos uma folha processada. E para que processe essa folha, para que tenha qualidade na matéria-prima, a indústria que não produz, não cultiva essa erva mate, ela precisa saber o máximo possível de informações antes de chegar a matéria-prima no seu pátio fabril. Então, essas informações são, sim, relevantes para a indústria, ou vamos fazer uma analogia aqui, as cooperativas, associações de IG, para que ela tenha um controle maior sobre a sua matéria-prima antes dela chegar no seu pátio fabril. Além disso, já foi falado aqui, mas existe uma resolução da Anvisa, de 2015, a RDC número 24, tem algumas instruções normativas, se não me engano, uma em fevereiro de 2018 e, se eu não me engano, alguma que foi feita esse ano, que dá, inclusive, prazo para que alimentos e bebidas comprovem rastreabilidade no seu processo de produção. Vejam, rastreabilidade, no nosso entendimento, da nossa indicação geográfica,
não é só rastreabilidade logística. Rastreabilidade só veio do João, foi para a indústria tal, e depois para o mercado tal e o consumidor final. Nós entendemos que, com base no que foi falado até agora, as informações, além de logística, são importantes as informações de cultivo, de tratos, de tudo que foi feito e quem mexeu no produto até chegar a esse cara aqui, consumidor final. Isso aqui, como eu falei anteriormente, esse cara busca essas informações para que seja um argumento de escolha dele, né? E quando nós falamos de indicações geográficas, nada mais justo que nós comprovemos isso através do controle que nós possamos ter, né? Bom, como eu falei, o que nós propusemos lá na indicação geográfica de São Mateus, na EGEMAT? Nós vimos que o problema estava na base da pirâmide, na base de cultivo, na parte de cultivo. Produtores não têm o hábito de marcar, de anotar as informações, muito menos vão passar essas informações para os próximos elos da cadeia. Então, o que nós fizemos? Fizemos um sistema, ele conta com web mobile, né, aplicativo e parte web, onde o produtor tem... Aí entra um ponto bem determinante. O produtor usa um aplicativo com a cara dele, com os termos dele, respeitando as limitações de usabilidade e de acesso à internet que eles têm. Usam lá, eles mapeiam essas áreas, eles fazem o levantamento dessas informações, entregam para a indústria, no nosso caso, né, ou cooperativas ou associações. Nós, como associação, hoje temos controle dessas informações, eu vou mostrar para vocês na sequência, mas, enfim, produtor coleta as informações, tem gestão do seu cultivo, entrega para a indústria tem controle sobre a sua matéria-prima e se ampara perante a legislação, né? E, principalmente, pode disponibilizar essas informações para o consumidor final, para que ele tenha, em tempo real, controle e acesso às informações que ele teve, que aconteceu com o produto. Vou falar um pouquinho, então, agora do case, né? Como que a gente fez esse MVP, esse primeiro projeto, na erva mate, que agora nós estamos escalando para outras culturas. EGEMAT é o nome da nossa associação, da qual eu falei para vocês no começo, eu sou presidente hoje. Esses são alguns dados que, inclusive, o pessoal do Sebrae Nacional, a UDA, aqui nos pediu, e nós levantamos de pronto. Por quê? Porque nós temos esses dados em tempo real no nosso sistema. Então, desde de quanto de associados, quem são esses associados, no mapa, aonde que eles estão, qual o tamanho da propriedade deles, potencial produtivo. A propriedade tem 100 hectares, mas produzem 20, então ele tem um potencial produtivo muito maior. Podemos investir nesses produtores. Quantos hectares isso corresponde? Dentro desses hectares, quanto talhão, qual que é a média dos talhões que os produtores consideram? Para nós, lá, é um fator muito relevante isso, porque nós podemos conduzir os nossos produtores, enquanto a IG, principalmente no Brasil, não chega no patamar que nós gostaríamos, né, enquanto nós não temos o valor agregado, o reconhecimento de mercado, mas nós, como associação, temos possibilidade de orientar, de conduzir os nossos produtores. Por quê? Porque nós estamos monitorando eles em tempo real, certo? Aqui alguns outros casos que vale a pena falar agora, em termos de valorização, ainda que a nossa produção seja uma microprodução, nanos lotes, né? Nós tivemos valorização no ano passado de 100%. Então, a indicação geográfica, ainda que esteja engatinhando no nosso país, mas ela tem, sim, uma valorização. E outra coisa que nós notamos é que a valorização não é na nossa região, não é na região que nós produzimos ali. A região a valorização é fora. Então, seguindo a premissa de que santo de casa não faz milagre, né? Não foi diferente aqui no nosso caso. Enquanto nós estávamos batendo ali, tentando vender a nossa erva mate com a indicação, com todo esse controle que eu acabei de falar, nós não tínhamos a valorização. Assim que nós saímos 100 quilômetros, aí sim, aí dobrou o valor, tivemos um valor altíssimo agregado e estamos hoje satisfeitos, ainda que os lotes sejam pequenos. Vamos lá. Falar um pouquinho da indicação em si, né? Dentro do nosso caderno de especificações técnicas existem vários requisitos. Como foi falado aqui anteriormente, apesar de não ser exigido, e hoje me conforta saber que aquelas chatices, aqueles, entre aspas, né, aqueles cuidados que nós tivemos durante o desenvolvimento da nossa indicação geográfica, hoje está sendo cobrado, ou tende a ser cobrado cada vez mais, não só pelos consumidores, como pela legislação. Então, o que nós defendemos lá?
Dentre os requisitos, eu pus 4 aqui, né? Primeiro, vínculo da indicação geográfica com uma região. Então, em primeiro lugar, o produtor que produz com indicação geográfica lá em São Mateus, ele tem que estar situado em São Mateus do Sul ou em um dos outros 5 municípios paranaenses que nos circundam. Ficaram de fora apenas os de Santa Catarina, principalmente por questões de divisa de Estado. Então, vínculo com região, né, é o primeiro. Segundo, o cultivo ele tem que ser sustentável. A erva mate é uma peculiaridade nossa lá, que ela é produzida no remanescente de Mata Atlântica. O nosso conceito sustentável é a principal ferramenta de troca que a gente tem com o mercado lá. Então, nós colocamos isso dentro do regulamento, porque a gente entende que, se a erva mate for produzida a pleno sol, ela não vai ter as mesmas características, ela não vai ter o mesmo sabor, pelo qual ela foi conhecida, pelo qual ela teve a notoriedade dela. Então, região é o primeiro. Segundo, a forma de cultivo. Terceiro, genética. No caso da erva mate, nós temos a possibilidade de que mudas da Argentina, com outra qualidade genética, possam vir de lá e ser inseridas naquele ambiente. E daí ela vai resultar no mesmo produto? Não. Nós entendemos que não. Então, o que foi falado aqui também, né, não basta estar lá, ser de lá, cultivar lá, mas também tem que seguir, sim, os requisitos que nós colocamos no regulamento de uso. E, por fim, mas não menos importante, boas práticas agrícolas. Na época que nós começamos a falar isso, era só um murmurinho. Hoje a gente vê que o consumidor, por si só, quer boas práticas. Ninguém mais quer comer algo que não tenha certeza do que aconteceu ou que possa ter tido alguma contaminação na sua cadeia. Então, boas práticas agrícolas e de fabricação são exigências lá na nossa indicação geográfica. Beleza? Como fazer tudo isso sem ter ferramentas que te auxiliem, né? Dentro das boas práticas agrícolas, por exemplo, nós precisamos de um caderno de campo. Primeira turma de boas práticas agrícolas, eu participei, eu fui um dos produtores. Aí, primeiro ponto, croquis da área. Os produtores se olhavam assim, pô, croquis. Primeiro, o que é croquis? Segundo, como que eu vou mapear? Na nossa região, R$50 por hectare de média, um georreferenciamento, né? Então, já onerou. Já começaram a ver inviabilidade. Daí, nós abrimos mão, não pode ser um desenho ali em Google Earth, a associação vai ajudar, mas enquanto forem 8, como foram 8 produtores, está fácil. E quando forem 800, é inviável. Então, em primeiro lugar, nós precisávamos mapear essas áreas e coletar essas informações. Chega de caderno, chega de anotações supérfluas, imagina o trabalho, o retrabalho que isso dá. Então, primeiro ponto, o que nós fazemos lá? Mapeamos as áreas e coletamos as informações desses produtores dessa forma aqui. Ó. Hoje, o produtor, como eu falei, respeitando as limitações, só para vocês terem uma ideia, para mapear as áreas, nós possibilitamos que o produtor simplesmente ande ao redor dos talhões de produção dele. Nós fizemos, inclusive, no café, um teste com o pessoal aqui do Espírito Santo, e eles gostaram muito porque facilita muito. Você não precisa mais achar a propriedade no mapa, você simplesmente anda em volta e pronto, está resolvido. Então, temos ela mapeada, coletamos as informações. Por que é importante? O produtor, se você pedir para ele, coleta as informações para depois me entregar, ele não vai fazer, a não ser que ele tenha um benefício próprio. Ou vou ganhar mais para isso, que é difícil nós, como associação, garantirmos que ele vai ter esse ganho, ou, é o argumento que nós usamos, você fazendo isso, você anotando quem fez e quanto está te custando, ou quanto você vendeu, os valores, você tem, no mínimo, um fluxo de caixa, um controle maior sobre as suas ações, e isso pode ser, sim, um ganho. Aí o produtor, opa, agora eu comecei a ganhar. E daí melhor, né? Nós, da associação, disponibilizamos isso de graça para o produtor. Ele não tem custo para utilizar o sistema. Então, ele coleta os dados para fazer uma gestão para ele e, automaticamente, ele entrega as informações para as associações, para as indústrias, e, no caso da erva mate, ainda nenhuma indústria demandou que tivesse disponível para o consumidor final, né? Através de um QR Code, quem sabe. Mas essas informações elas já estão compiladas. Então, hoje, nós, da associação, acompanhamos esses produtores para proporcionar benefícios para eles diretamente, em tempo real, e as informações são as mais precisas possíveis, porque eles estão alimentando agora. Eles não estão esperando na hora da colheita lá para lançar as informações para simplesmente chegar lá. Eles estão fazendo a gestão deles, né?
Resumindo, nós auxiliamos os produtores e temos hoje as informações compiladas. Vejam, nós temos as informações dos produtores, de cada um deles, e temos elas unificadas, conseguindo, inclusive, prospectar uma safra. Como que nós vamos chegar, abrir um mercado no Uruguai, que é o nosso caso lá? Nós pretendemos vender erva mate com IG. Beleza, o cara chega e pergunta assim, tá, quanto vocês têm para colher na próxima safra? Não sabemos, tem que fazer um levantamento. Diferente disso, a gente faz isso em tempo real. Não, a gente tem 180 mil quilos que a gente pode disponibilizar para vocês, isso em curto prazo, curto espaço de tempo, enfim. Essas informações nós temos em tempo real, e esse mapa aqui é real, é nosso da associação lá. Então, a gente consegue ver todos os produtores num raio de tantos quilômetros, aonde eles estão, quais os nomes deles e as características de cada unidade produtiva. Aqui tem um outro detalhe que para nós é importante, a questão do sombreamento que eu falei para vocês. Lá na erva mate, se uma produção estiver a pleno sol, para nós não serve. Então, se o produtor nos levar o conselho regulador, no momento da visita, na melhor área dele, e depois, no mapeamento, a gente vê que as outras áreas que não foram andadas não têm as características que nós defendemos lá dentro da indicação geográfica, então nós temos condições de analisar pelo mapa que ele tem que se adequar, ou então, naqueles talhões, não vai ter possibilidade de ter essa indicação geográfica. Aqui um exemplo, né, um lote ali, o controle de selos, a gente tem tudo por dentro do sistema. Aqui tem um videozinho de como funciona o sistema, mais especificamente, eu gostaria que vocês assistissem, por favor. Para explicar as funcionalidades, é preciso dizer que, como produtores, focamos na experiência do usuário, simplificando tudo. O produtor precisa seguir os seguintes passos. Pelo aplicativo quando estiver online, o usuário pode criar propriedades usando o touch do smartphone e desenhando na tela a área desejada. Após esta etapa, já pode ir a campo e trabalhar offline. O produtor deve dividir a propriedade em talhões, podendo apenas andar ao redor das áreas de cultivo ou fazer pelo login web, sem estar presente a campo. Com as áreas mapeadas, é possível inserir informações de forma intuitiva, apenas clicando onde quer agir e indicando o que está fazendo. Pode-se ainda indicar matrizes ou plantas diferenciadas, localizando no mapa e inserindo fotos. Quando estiver online novamente, deve sincronizar os dados, podendo receber notificações e recomendações push e navegar no restante do sistema. No mobile, essas funções podem ser realizadas ainda por técnicos e gerentes, com a mesma interface, porém com restrições de funções. No login web, existem basicamente dois perfis, produtor e indústria. No perfil do produtor, é possível verificar seu fluxo de caixa, suas áreas disponíveis e utilizadas. Nos gráficos, pode verificar e controlar suas despesas e receitas. Navegando pelo mapa, é possível localizar e interagir na propriedade ou talhões, podendo verificar detalhes, editar polígonos e até criar novos talhões. Em listas e edições, o produtor pode gerenciar seu perfil acessando as mensagens recebidas, ver suas matrizes, propriedades e talhões por listas. E ainda pode inserir qualquer ação que deseje, como preparos, limpezas de área e colheitas. No perfil da indústria, é possível verificar as áreas vinculadas, quanto isso representa em hectares e quantidade de talhões produtivos. Visualizar gráficos de produção, ranking de talhões que mais produzem e principalmente a prospecção de safras. Em mapas, é possível navegar da mesma forma que no perfil dos produtores, porém contando com todas as propriedades vinculadas a esta indústria. Em listas e edições, é possível criar e enviar notificações que serão entregues via push a todos os produtores que tiverem vínculo com esta indústria. Além disso, é possível verificar todos os dados de cultivo de forma ordenada e separada por atividades. E por fim, existe a função Traceability, onde é possível criar lotes de produtos acabados e vincular as matérias-primas utilizadas para produzi-los. A qualquer tempo, é possível consultar todos os dados de cultivo realizados a campo, utilizados para fazer determinado lote de produto acabado. Tudo de forma detalhada, georreferenciada e segura. Aí. Mais ou menos assim que funciona o nosso sistema. Dentro lá, como eu falei, é específico para a erva mate.
Muitas das funcionalidades a gente entende que podem não servir para outras culturas, porém, a maioria delas, o cerne do sistema, a gente acredita que é sempre o mesmo. Com isso, com esse sistema, com essa atuação, além dos benefícios que nós temos gerado para os nossos produtores, indiretos, né? acaba sendo direto para eles, mas são benefícios que não era a nossa intenção com o desenvolvimento do sistema, hoje nós podemos ticar todos esses itens que eu coloquei aqui. Atendemos à legislação, existem alguns produtores que optaram por se certificar com orgânico, fair trade. Esse controle que ele tem são exigidos nessas certificações e essas certificadoras aceitaram esses sistemas. Tá? Nós podemos garantir uma rastreabilidade segura hoje para o consumidor final ou para quem nós estivermos negociando. Georreferenciamento, gerenciamento e controle por parte do produtor e da nossa associação. Potencial produtivo, como vocês conseguiram ver, monitoramento, enfim, base de dados. E, principalmente, como o sistema é privado, então nós temos a evolução do sistema e a retaguarda, nós temos uma equipe de desenvolvedores que não são contratados da associação, a gente sabe a realidade das associações, que não dispõem de tanto recurso, mas tem sim, como nós temos interesse comercial, então nós temos uma retaguarda para poder manter esse sistema para correção de bugs, enfim. E é isso, gente. Aqui eu pus no último slide, Raiz, esses são alguns outros sistemas que a gente já fez, a gente está fazendo a digitalização dos processos do IBD, mas o Raiz, nós fizemos uma parceria com o Instituto Inovatis, eu não sei, eu acredito que a maioria de vocês conheça, com o Selma e o Gabriel, e nós estamos em conversa desde o ano passado, e a partir de abril agora nós começamos o desenvolvimento do Raiz. O que é o Raiz? É um sistema, assim como o Datamate é para a erva mate, o Raiz será para todas as outras culturas, e o nosso foco, o nosso core de negócios é indicações geográficas. Então, é feito com esse modelo. Nós estivemos no Espírito Santo, como eu falei, visitando algumas outras culturas que não eram familiares para nós, e colocamos aqui dentro. Vamos ter agora, a ideia nossa, até final de novembro, já está em fase de desenvolvimento, um sistema que possibilite esse controle que nós temos na erva mate para todas as outras indicações geográficas, com o elo final lá do consumidor, onde o consumidor final vai poder ler um QR Code no produto e ter acesso a todas essas informações que eu falei anteriormente. Beleza? Obrigado.